Como lançar, consultar e responder um chamado no Helpdesk. O sistema de Helpdesk é o principal meio de comunicação entre o cliente e a ADV. Através da abertura de chamados, o cliente pode agendar uma sessão de treinamento, lançar uma dúvida, relatar um problema ou solicitar uma alteração. Os chamados gerados são mostrados em tempo real no sistema de atendimento da equipe de suporte e implantação, onde são atendidos de acordo com a urgência e o prazo. Depois de respondidos, o cliente recebe um e-mail informando que sua solicitação foi respondida e pode acompanhar a resposta pelo próprio sistema. Dessa forma, além de documentar e registrar os chamados, a comunicação entre o cliente e a ADV fica mais prática e direta. Para lançar ou consultar os chamados, acesse Utilitários, Helpdesk. A primeira tela a ser apresentada é a tela de consulta dos chamados. Todo chamado tem número de protocolo e prazo para ser respondido, e cada chamado pode estar em uma das 3 situações seguintes: finalizado, pendente com o cliente ou pendente com a ADV. Chamados finalizados são os que aparecem ressaltados e significa que o chamado foi respondido e finalizado. Chamados pendentes com o cliente são os que estão em negrito e significa que o chamado foi respondido e aguarda uma resposta do cliente. Chamados pendentes com a ADV são os chamados que não estão em negrito e nem ressaltados, e significa que o chamado aguarda uma resposta da ADV. Você pode usar os seguintes filtros para encontrar um chamado: por período, já finalizados e número de protocolo. Para consultar as respostas sobre um chamado, basta dar um duplo clique no mesmo. Será aberta a tela com as respostas trocadas do lado direito. Caso a resposta não tenha resolvido a solicitação, responda no quadrante abaixo das respostas e clique em Enviar para que o chamado seja reaberto. Caso a resposta resolva a solicitação, basta fechar a tela clicando no X e responder a pesquisa de satisfação. Repare que o chamado deixou de ser mostrado na tela de consulta, porém, poderá ser consultado clicando em Mostrar finalizados e depois em Consultar. A pesquisa de satisfação, bem como o OK do cliente sobre o chamado, só ocorrerá se o usuário que está visualizando a interação do chamado for o mesmo que o gerou. Isso ocorre para evitar que o chamado seja finalizado sem a confirmação de sua resolução pelo usuário que o gerou. Ou seja, ao consultar a interação de um chamado que não foi você quem lançou e clicar para fechar, não será mostrada a tela de pesquisa de satisfação e o chamado continuará sendo mostrado na tela de consulta. Para verificar se algum chamado foi respondido pela equipe de suporte e implantação, clique no botão Verificar resposta. E acompanhe se algum chamado ficou em negrito ou ressaltado. Para lançar um novo chamado, também é bastante simples. Clique no botão Abrir novo chamado. Escolha o tipo de solicitação, a tela do sistema, escreva o mais detalhadamente possível no campo Descrição, clique em Salvar novo chamado e aguarde a mensagem de chamado salvo. Atenção! Você pode solicitar urgência para um determinado chamado, marcando a opção Solicitar urgência. Seu chamado será analisado por nossa equipe de suporte e, estando enquadrado dentro dos critérios de chamados urgentes, sua solicitação será atendida com prioridade. Caso seu chamado não se enquadre nos critérios de urgências, você receberá a resposta que seu chamado será atendido dentro do prazo padrão. Por isso, clique nesta opção somente nos casos de urgência. Nunca escreva nesse campo solicitações genéricas, como estou com dúvidas, está dando erro no sistema, erro na NF, entre outros.
Escreva de uma forma que deixe muito claro qual é a sua solicitação e sobre qual parte do sistema se refere. Exemplos: estou com dúvidas no cadastro de produtos, gostaria de saber se tenho que informar o preço de custo para todos os produtos. Ou então, ao acessar a consulta do cadastro de clientes, depois de clicar em Ver Todos, aparece a seguinte mensagem: Is not found, razão. Lembre-se, quanto mais clara for sua solicitação, mais ágil será a sua resolução.